Além dos outros vídeos que já está no YouTube sobre como limpar as chaves do P1, como limpar as chaves do CM5000 e também tem sobre o 246. E agora eu trago também a solução para um tipo de pré-amplificador que é o CP400. É esse pré aqui, da Signus. Esse pré, ele tem um problema nele. Ele não funciona bem. Quem tem desse pré já deve ter descoberto esse problema. O problema reside bem aqui, no volume. Quando a pessoa tá ouvindo o som, e aproximar mais perto da câmera aqui para ficar uma voz melhor, quando a pessoa está ouvindo o som e vai até esse volume, tá tudo bem. Mas quando começa a chegar mais ou menos aqui, assim, mas também está no último volume, também, se você quer o quê? Não, esse potenciômetro é logaritmo. O que quer dizer? Quando você está aqui, 70% do volume, você tem 50%. E nos outros 30% você chega ao 100%. Ou seja, não é como o potenciômetro linear. O linear você conta, por exemplo, 10 piques. Se você está no primeiro pique, você tem 10%. Você põe 5 piques, você tem 50%. E esse tipo de potenciômetro, isso é, o interno, né, que está lá dentro, não é linear, ele é logaritmo. Portanto, os técnicos sabem, eu estou falando isso para leigo. Então, quem não sabe, o volume quando está aqui, ele está em 50%. Esse pouquinho que falta são os outros 50%. Então, o problema desse pré, ele reside bem aqui. Enquanto você está aqui, está tudo bem. Mas se você resolve erguer mais o volume, vai embolar tudo. Quem tem esse pré sabe do que eu estou falando. Eu, quando tive o primeiro contato com esse tipo de pré, com esse pré, o CP400, que está meio apagado, é o CP400, ele acompanha o amplificador PA400. Deixa eu desligar aqui. Ele acompanha o PA400. O PA400 é uma potência da Signus, e a Signus fez a potência e o pré, da mesma altura. Já para a potência PA800, o pré já é mais alto, né? Já para a potência PA1800, o pré é da mesma altura do pré do 800, porque não tem necessidade de fazer um pré muito alto também. Mas esse pré é específico, foi feito para o PA400, mas pode ser usado em qualquer amplificador. O problema, voltando ao que eu estava dizendo, está bem aqui, no volume. Agora, por quê? Será que os engenheiros da Signus não sabiam que ia dar esse problema? Por que eles não fizeram uma maneira que funcionasse sem dar problema de distorção? Não sei. Acontece que para eu descobrir onde estava o problema, demorou um pouco. O primeiro contato que eu tive com um pré desse, que eu comprei inclusive para mim, eu comecei a desconfiar que tinha transistores em fuga, algum problema no circuito, porque quando o volume, porque eu ouvia mais em fone de ouvido, né, em gravações, então quando eu passava deste volume, embolava tudo grave, médio, agudo, não dava para ouvir. Então você tinha que manter ele só até aqui. Acontece que eu pesquisei e descobri onde está o problema. É que eles fizeram ali na entrada do pré uma excitação exagerada. Eu tive que matar, quem é técnico e está me ouvindo vai achar um absurdo.
eu tive que matar a entrada com resistor de 47K. Antes eu matei com resistor de 68K. Funcionou. E depois então eu resolvi colocar 47K. Mesmo assim ainda ficou com bastante ganho. Agora, quando você faz um serviço desse, um trabalho dessa maneira, por exemplo, eu ajustei esse pré, porque ele estava com muito ganho. Mas alguém pode perguntar, mas que base você usou? Qual foi a referência que você usou? Porque eu não posso simplesmente ir mudando o componente de um pré sem usar um outro pré de referência para eu saber se está dando o mesmo grave, o mesmo agudo, o mesmo volume, seria a mesma sensibilidade na entrada. Eu usei como referência o melhor pré de que se tem notícia. Eu usei o P1, que é o pré do A1. O P1 eu tinha, na época, o P1 também, então eu usei o P1 como base para ajustar o volume, né, o mesmo ganho que teria o P1 eu colocar nesse aparelho, porque eu não posso também matar com 47K na entrada e depois eu não ter ganho nenhum. Por que eu descobri que estava o ganho exagerado? Porque eu tinha o P1 e coloquei a mesma fonte de sinal no P1 e a mesma fonte de sinal nesse. E quando chegou então no volume aqui de 50%, eu já tive o mesmo volume do P1 no último volume. Então que conclusão que eu cheguei? Que esse pré está esguelado. Ele está exagerado na entrada. Agora, motivo, por quê? Vamos descobrir os porquês. Porque esse pré, na verdade, não é um pré. Ele é dois prés. Se formos ver aqui o esquema, eles são dois prés. Um pré ligado após o outro. Verifique isso. Observe. Aqui está o esquema. Não sei se está dando para focar. Aqui nós temos um pré de grave e agudo. E aqui, não sei, de repente essa luz aqui vai ser exagerada. Aqui nós temos um pré tonal. Deixa eu aproximar mais da câmera para a voz não ficar baixa. Aqui tem um pré tonal. E aqui eu tenho, aliás, um pré tonal. E aqui eu tenho outro. Note, eu tenho grave e agudo. Eu tenho grave e agudo de novo. Geralmente, nos prés que são normais, é assim, é só aquilo ali. Grave e agudo, ou grave, médio e agudo. Esse tem dois controles. Tem grave e agudo, e grave e agudo de novo. Por isso é que ficou exagerado o ganho. Ele passa por dentro de um pré, né, que é feito com esse transistor. Esse pré aqui, na verdade, o transistor dele é esse, o transistor, né? E depois então tem outro pré que o transistor dele é esse. É um pré simples, mas com muito ganho. E depois ainda tem um amplificador aqui, ó, parece mais um amplificador mesmo. Observe, na saída. Claro que tinha que dar muito ganho. E aí eu resolvi matar aqui. Note que aqui eu fiz um X, né? Aqui eu fiz um X e coloquei aqui um desenho na lápis aqui do resistor de 47K. E quando eu coloquei o resistor, que eu comecei com 68K, eu tive um problema. Porque quando você coloca um resistor muito alto, uma resistência muito alta, numa fonte de sinal, você faz com que os agudos desapareçam. Isso é, ele fica com um som grave, faltando brilho. Então eu coloquei um capacitor sobre o resistor, um capacitor de 390 PF. Eu fui ajustando, até que eu achei o capacitor que dava certo. Comecei com 1K, e depois fui diminuindo até cheguei a 390 PF, usando o P1 como referência. Veja bem, eu não fui de qualquer maneira. Usando o P1 como referência para conseguir os mesmos graves e agudos.
Usei o P1 como referência. Então aqui eu coloquei o capacitor de 390 PF. Qual não foi a minha surpresa depois que eu terminei de fazer isso? O som desse pré, que poderia ser chamado de pré-problema, ficou melhor do que o do P1. Por quê? Ficou melhor nos graves? Não. Nos graves não, porque nenhum supera o grave do P1. Mas ficou melhor no brilho. Fazendo esse trabalho. O brilho desse pré, para quem gosta de ouvir cordas, é excelente. Ficou fora de série o brilho dele. Também tem uma outra modificação também que pode ser feita nessa chave aqui, porque essa chave aqui é a chave que você tira a tonalidade, né, o tone, e coloca novamente. Eu fiz também no meu, particularmente, coloquei uma modificação aqui, já que essa chave é para tirar o pré-tonal. Para que tirar o pré-tonal? Se está usando o pré, eu vou querer o pré, para que eu vou tirar o pré-tonal? Né? Então eu usei a chave, fiz ali uma modificação ali dentro, para dar mais ainda brilho. Então eu montei aqui dentro, né, um resistor e um capacitor para dar mais brilho ainda, que não é o caso desse pré que eu peguei para fazer o serviço. Não vou fazer isso, eu vou só fazer a modificação desse exagerado aqui. Só que ao invés só de mudar lá o resistor e o capacitor, eu resolvi também colocar um volume. Eu resolvi colocar um volume aqui, para que eu pudesse controlar o volume além desse. Então eu poderia dar volume aqui, controlava aqui para servir de balance, né? Se um canal está precisando mais, eu vou aqui, um está precisando menos, eu vou aqui também, eu ajo aqui num e no outro e balanceio aqui, ele fica como balance, né? E é volume e balance. Aí aqui eu coloquei um potenciômetro neste aqui, nessa chave aqui, seletora de gravação, eu coloquei um potenciômetro aqui. Por quê que eu resolvi colocar? Porque toda vez que você vai dar volume, você tem que ficar, sobe um, sobe o outro, baixa um, baixa o outro. E esse potenciômetro não é tão molinho, eles são duros. Então eu resolvi colocar um aqui. Por quê? Porque quando você quer subir o volume, você vai aqui, de uma vez você leva os dois canais. Você quer baixar, é rápido, é bem rápido. Fica como um volume master, como as mesas de som usa, né? Que usa o volume ali do canal independente e depois usa o master. Abrir o pré, já está mais ou menos aberto. Tampa. Agora nós vamos ver onde que tem que colocar o resistor e o capacitor sobre ele. Até que ele não está muito sujo não. Está bem conservado esse. O procedimento agora é tirar o painel. Tirando os knobs. Coloque-os numa vasilha para não perder, né? Que pode acontecer de perder. Tira o painel. Aqui
eu já tirei a porca. Tirei a porca dessa chave. Eu tirei a porca dessa chave porque eu estava verificando uma coisa, mas eu vou colocar ela de volta para mim fazer o procedimento de serrar, né, a chave para mostrar como que é feito. Agora, porque vamos colocar um potenciômetro aqui, né? Vou colocar um potenciômetro aqui, então vamos agora serrar. Uma serra assim, essas estarrete, né? Serra bem aqui, ó. Aqui assim, ó. Não sei se a imagem está pegando. Serra bem aqui. Tipo o quê? Sei lá, 2 dedos. Deixa 2 dedos aqui, ó. E serra. Não pode ser muito para cá, porque quando for colocar o potenciômetro aqui, vai ficar muito difícil de encaixar ele. Então serra aqui, né, que tem o espaço suficiente para fazer isso. Então serra bem aqui, ó. Mas antes de você começar a serrar, você forra embaixo aqui, ó, com papel, com pano, né, para que o pozinho de alumínio, porque essa haste aqui é de alumínio, não caia ali nos componentes, né? Você forra aqui, ó, né? Forra assim, ó, para que o pozinho do alumínio caia aqui nesse papel e ele não espalhe pelo circuito, que pode dar problema. Aí é só serrar. Pronto. Terminei de serrar. Agora é só tirar. Tirar é fácil. É só puxar assim pro lado, ó. Ó. Olha que facilidade. Essa peça, caso aconteça de alguém fazer a pergunta dizendo, mas e se eu resolver voltar de novo ao que estava, original? Não quero colocar o potenciômetro ali mais, enjoei, que eu acho que vai ser muito difícil pensar assim, mas suponhamos que isso aconteça. Eu enjoei, não quero mais o potenciômetro ali, quero voltar ao que era original. É uma bobagem, porque essa chave não se usa. Essa chave é de gravação. É quando ia gravar de um tape para o outro. Veja aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, tá brilhando demais aqui, ó. Vendo? Então o que acontece? Qual é a posição que eu tenho que deixar a chave? Que eu tenho que deixar numa posição. Então eu escolhi essa posição, ó. A posição flat. Por quê? Porque aqui, nessa primeira posição, é a posição para gravar dos dois tapes, de tape para tape, né? Aqui é uma posição para gravar com equalização. Tinha muita utilidade essa chave quando se usava tape deck. Hoje não se usa mais tape deck. Hoje se usa aquela placa interface, né? Ou interface, como usa para fazer a gravação. Mas agora, continuando o que eu estava dizendo, eu deixo nessa posição flat. Por que na posição flat? Porque aqui, se alguém resolver usar um tape para gravar, resolver, numa eventualidade, usar um tape para gravar, então as entradas, ele vai usar a entrada de CD, ou vai usar a entrada de Tanner. Né? Então o que acontece? No flat, ele vai conseguir gravar, com um tape deck, lá no REC, ele vai conseguir gravar se ele ligar alguma coisa na entrada de CD ou na entrada de Tanner ou em qualquer outra entrada auxiliar, ele vai conseguir.
né? Essas entradas aqui, ó. Fono, Tanner, CD. Uma dessas entradas que ele ligar, ele vai conseguir fazer a gravação. Vai funcionar se eu ligar, por exemplo, na entrada de tape? Vai funcionar um tape tocando? Vai. Essa chave é só de gravação. É isso. Agora, continuando do que eu falei, que se a pessoa resolver colocar de volta a chave novamente para funcionar, o que tem que fazer? Consiga um pedaço de antena, daquelas antenas de TV, daquelas antenas internas, né, de TV, aquela antena telescópica, aquela antena que você abre, né, ela é de gominho. Consiga um gominho que dá a grossura dessa haste, ou seja, ela entra aqui fora, ó, apertadinha, né? E você coloca então um pedaço dela para fazer essa junção aqui, ó, essa ligação. Um pedaço que vem daqui, né, até aqui, ó, aqui assim. Encaixa aqui, né, encaixa todo aqui para dentro, coloca a peça aqui, né, ó, aqui dentro assim, né, ó, aqui dentro. Faz ela pegar, porque eu coloquei a porca agora, não vai dar o tamanho. Mas faz ela pegar aqui, volta o caninho para lá, assim, né, e passa araldite e cola. Para ficar mais garantido, você pode também furar, colocar um pedacinho de madeira aqui embaixo, ó, furar com a furadeira, com a broca bem fininha, 2 furinhos, um furinho nesse, né, já no lugar, já colado com araldite, e outro furinho aqui, já com o caninho no lugar, né, coloca 2 pedacinhos de araminho e pronto, está feito o serviço. Agora é a hora do potenciômetro, 100K, esse é 100K B, ou seja, linear. Eu prefiro o linear do que o logaritmo, né? Não sei se dá, parece que vai borrar aí, não sei se dá pra ver, 100K. Tem que fazer um ajustezinho aqui nele, porque ele tem esse dentinho aqui, ó, que é para encaixar. Quando ele é colocado num buraco exatamente desse tamanho, ele encaixa num outro buraquinho, mas aqui não vai dar certo. Eu vou ter que cortar esse dentezinho, né? Corta com alicate de corte. Cuidado para não quebrar a outra parte de baixo, né? Na verdade eu quebrei ele. E temos um problema aqui, que é que o buraco aqui, ó, não serve potenciômetro. Esse é um problema. Mas pode ser resolvido com 2 arruelas. Ó, eu ponho uma arruela aqui, uma arruela que dá certo no tamanho, né? Coloco ele lá, ó, né, ó, e ponho outra arruela aqui. É o tamanho certinho, certo? Tamanho certinho. E ponho a porca dele. Ele vai dar certo. Depois aperta, né? Do jeito certo, só estou mostrando agora. Olha como que ele vai ficar lá dentro. Ele vai ficar assim. Depois então os fios. Meio metro de fio você vai precisar. O fio, tá vendo como que é? Ele é duplo. No fio aqui você vai colocar nessa parte aqui, ó. Colocar um pedacinho aqui, né, de espaguete na parte do terra, né? E a gente solda aqui, né? O resistor onde vai ser soldado esse fio, que é bem na saída, que tá no esquema aqui, ó. Onde vai o potenciômetro? Ele vai bem aqui, ó. Ele vai bem aqui, ó. Esse resistor, ele vai ser sugado. Eu vou tirar ele. E o potenciômetro vai bem aqui, ele está desenhado aqui, ó. Para técnico, se ele olhar aqui, ele vai saber como que ele tem que fazer. Olha lá, olha o potenciômetro aqui, ó. Ele é colocado bem aí. Não tem dúvida. É um resistor de 47K, desculpa, 47R, né? Ele está bem aqui, ó. Onde que ele fica, ó? Um fica aqui, né? Ele está bem aqui, ó, escondidinho aqui, ó.
ao lado do relé, e o outro ele está aqui, ó, do lado desse capacitor aqui, ó, olha ele aqui, ó. Então esses dois resistores que vai ser extraído e no lugar dele vai colocar o fio, né, que vai sair do potenciômetro aqui, ó, e vai lá, vai aqui, né, e o outro vai lá, aqui por cima, dá um jeito de fazer bem bonitinho aqui assim, ó, e vem aqui, ó, né, o outro fio então aqui juntamente com esse e sai daqui, ó. Não fica uma coisa feia não, fica um serviço bonito. Agora fazer a soldagem dos fios. Agora preparar o resistor juntamente com o capacitor, ó, 390 PF e o resistor 47K. Não sei se dá pra ver aí, mas é esse valor, os valores, né? O valor do capacitor e o valor do resistor. 47K, resistor, 390 PF, o capacitor. Eu usei disco aqui, mas se quiser usar poliéster metalizado também, tranquilo. Aqui ele já está colado, né, o outro do outro canal de solda. Já está pronto para colocar lá no lugar dos jumpers. Agora é a hora de sugar os dois jumpers, que está aqui, ó, onde eles ficam, eles localizam bem aqui, ó. Vou sugar eles, colocar esses dois componentes aqui, né, são o componente 390 PF, 47K, colocar no lugar dos jumpers. Não precisa nem furar a placa, né, basta colocar, tira o jump e coloca ele. Por quê? Eu vou fazer isso. Lembrando que no princípio do vídeo eu disse que tem que matar o sinal. Se não matar a entrada, ele vai continuar distorcendo. O pré vai continuar distorcendo. Então o que acontece? Eu mato com 47K e o som vai ficar abafado. Por isso eu coloquei encavalado aqui um capacitor de 390 PF para passar o agudo e o médio. Porque o 47K que eu vou pôr vai abafar. Então é isso. Vou colocar bem aqui no lugar desse jumper e depois o potenciômetro vai ser ligado, como eu disse, sugar esse resistor, né, e o outro resistor de 47R aqui e ligar o potenciômetro. Aqui no esquema, não, tá bem aqui, ó, onde eu vou colocar esse resistor de 47K e o capacitor de 390 PF é bem aqui, ó. Até o desenho aí, ó. É isso. É na entrada, ó, para matar o som, o áudio, né, o sinal que vem, e, sei lá, 150 mV, é muito forte nessa entrada desse pré, ele distorce. Sugar agora os jumps.
Colocando então os componentes preparados para aqui. Olha como ficou. Pronto, essa etapa está pronta. Agora essa falta do potenciômetro. O potenciômetro já está preparado aqui, ó. Jeitinho de ser colocado. E a finalização é essa. Coloca aqui, ó, acama bem os fios certinho, né? Porque agora eu já vou terminar o vídeo, então eu vou dar a última dica. Acama bem o fio certinho aqui, ó. Esse resistor é o que vai ser sugado. Vou trazer bem perto aqui, ó. Esse é o resistor que vai ser sugado. Um desses fios vai ser de um lado do resistor e o outro fio do outro lado. Aqui, ó, esse fio é terra. Esse jumper aqui, ó, tá ligado no terra, né? Então é só fazer uma soldinha nele aqui, ó, para ligar o terra. Aqui não tem jumper, ó. É esse aqui, ó. É só olhar do lado de cá, ó. Nós vamos ver que aqui é o terra, ó. Ó o terra aqui, ó. Só olhar que aqui é o terra, aqui é o terra, ó. Então é esse jumper, que é esse primeiro aqui, ó. Aliás, eu tava falando que é esse, mas não é, é esse aqui, ó. Só do terra aqui, os outros dois fios aqui, né? Do mais curto, aliás. E o mais comprido vem aqui. O terra, como ele está comum aqui, para os dois, no potenciômetro, quando você soldou aqui, ó, ele já está comum, ó, para os dois aqui, ó, terra, ó. Então basta um ponto de terra ligado lá e pronto. Espero ter ajudado aqueles que querem resolver o problema do CP400. Agora, continuando, vamos ligar as últimas ligações do potenciômetro. Aqui nós vamos colocar um espaguetinho para não acontecer de dar curto aqui, ó, nesses jumps. Então, com a própria capa do fio, dá certo, ó. Um espaguete. Aqui, esses resistores aqui que eu falei que vai ser, né, tirado, eu já suguei aqui, então é só arrancar eles, ó. É esse, né? É 47R. E esse daqui, ó. Já suguei já, para adiantar o trabalho, né? Esses dois. É onde vai ser soldado o fio. Como pode ser visto aqui, tem o meio, né? E aquele que fica do lado. O do meio é o vermelho. O vermelho, conforme aqui no esquema, conforme o esquema aqui, o vermelho é o do centro. O centro é esse, ó. O centro é esse. Então ele está indo, ó, aonde vai para o relé, né? O relé está aqui, ó. Aonde sai do pré é o que fica do lado. O do meio está indo para o lado do relé. Então seria bem isso, ó. Aqui, como eu vou precisar de só um ponto de terra, porque aqui já está comum para os dois, então eu preciso só um ponto de terra. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o terra. Vou puxar aqui assim, ó. É assim que faz. Eu puxo aqui, né? E corta. Puxa de volta aqui, ó. Pronto. Não precisamos desse terra. Então, o vermelho é que vai para o lado do relé. Eu já olhei lá embaixo e vi que o que vai para o lado do relé é o de cá, ó. Então, eu vou enfiar aqui, ó, no buraquinho. Não sei se dá dando pra captar bem aí. Ó. É complicado aqui. Ó, o branco vai aqui, né? E o vermelho vai ali, ó.
querer fazer as coisas rápido, né? É complicado. Tem que ser rápido porque tá gravando. Fio branco, dobrar ele lá embaixo. Fio vermelho agora. Dobra ele lá embaixo também. Já vou soldar para não escapar. E puxo aqui o terra para o seu lugar. Aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá ficando uma solda feia. Tá bom. Mais uma gotinha aqui. Ótimo. Esse daqui vai lá. O vermelho é pro lado do relé. O fio vermelho. Que é assim. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra pegar aí. Tá fazendo um pouco de sombra. Olha. Pronto, o potenciômetro já está do jeito certo, acabado já o trabalho. É só prender ele agora no seu lugar, né? Daquele jeito que eu falei, com a arruela. Põe a arruela aqui, ó, né? Põe no lugar e põe a arruela aqui. Por quê? Porque essa arruela ela é indispensável para centrar. Olha isso, o eixo do potenciômetro não é igual buraco, então é necessária essa arruela. Essa arruela inclusive eu encontrei em loja que vende porca, né, parafuso. Então deu certinho o tamanho. Depois é só terminar com a porca dele mesmo, né, e pronto, o serviço está feito. É isso. Agora uma última coisa que tem que ser feito é a retirada do resistor que está matando a saída. Eles colocaram aqui, ó, os engenheiros colocaram aqui um resistor de 10K. Note que aqui está o relé. Aqui é onde foi colocado o potenciômetro. O potenciômetro está aqui. Logo depois do relé vem o resistor de 10K para matar a saída, porque 10K mata. Geralmente se coloca aqui 47K, 100K, mas aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tem um, ó. Veja que ele é 220K. Olha aqui, ó, 220K. Geralmente se coloca isso, é um valor alto, né? Olha aqui, ó, que tem 100K, ó. Aqui também deveria ser 47K ou 100K, mas eles colocaram 10K, não pode ser visto. Por quê? Para matar. Eles perceberam que tinha muito ganho aqui, esse pré. Ao invés de matar aqui, onde eu matei, na entrada, eles mataram na saída, no final. Erro. Em vez de matar no sinal aqui, ou no meio do circuito. Então ele passa, ele já vem muito ganho aqui, passa por todo o circuito com muito ganho, né? Vem nessa parte que a configuração se parece muito com um amplificador de potência aqui, ó, essa configuração aqui. Aí depois eles resolvem matar aqui.
Me desculpe, mas os engenheiros aqui cometeram um erro grave. A distorção já chegou aqui. Que adianta matar ela aqui no final? Não vai resolver nada. Então, para finalizar, depois já de colocado o potenciômetro, tem que retirar esse resistor e colocar um de 47K. Ou 100K. Mas eu coloquei 47K e deu certo. Então, esse é o último passo. Colocar um resistor aqui de 47K. Feito isso, o trabalho está terminado.